Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, estou aqui para obedecer, assim como Noé. A Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente do jeito que Deus mandou. Eu queria compartilhar nesse vídeo algumas daquilo que Deus tem me mostrado enquanto eu vou lendo a Bíblia, né, fazendo devocional. Algumas coisas se destacam. E aí essas coisas eu gostaria de compartilhar aqui no Instagram também. Eu comecei a fazer isso com um texto desde abril de 2024. E eu quero colocar aqui também algumas impressões que eu tenho no espírito para poder compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado. Como eu sei que vai ficar gravado, fiz essa leve introdução aqui para poder quem entrar depois, quem acessar, entender o propósito disto. Amém? Ontem nós começamos o plano de leitura bíblica diária para ler a Bíblia toda em um ano. A média é de 3 capítulos por dia. Esse plano de leitura bíblica tem um grupo, até compartilhei o link aqui ontem. Quem tiver interesse pode me perguntar, me mandar aqui. Esse projeto, já estamos na sua 7ª edição. Todos os anos, desde 2018, nós temos lido a Bíblia toda em um ano. No início é difícil porque a gente tem que fazer, de fato, virar um hábito. Mas uma vez que virou hábito, acabou. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Não, então 2019 que começou, né? Que nós estamos na 7ª edição. E se você tem interesse em ler a Bíblia toda e fazer algo que mude de fato o seu ano, até eu coloquei aqui também no Stories, o ano não vai trazer nada novo, a menos que você mude. Porque às vezes a gente cria tanta expectativa no ano que vai começar, mas se os nossos hábitos forem os mesmos, vai acontecer as mesmas coisas, não vai mudar nada, nós não vamos crescer, amadurecer, aprofundar no conhecimento de Deus, no relacionamento de Deus, que é o principal objetivo do cristão, porque ele entende que ele nasceu para isso, para adorar a Deus. Então, se as nossas atitudes, os nossos hábitos não mudarem, nós vamos viver a mesma coisa que a gente viveu no ano passado. Se as nossas atitudes forem a mesma, se os nossos hábitos não mudarem, nada vai mudar. Então é muito importante que nós façamos algo que mude, que faça diferença para a nossa vida. Bom, vamos para o devocional? Ontem nós lemos o capítulo 1, 2 e 3 e eu falei um pouquinho no devocional sobre como o princípio da semeadura. O princípio da semeadura, tudo que nós semearmos, nós também vamos colher. Gente, isso é muito importante. Tudo que a gente semear, a gente vai colher. Se nós semearmos para a carne, a Bíblia diz que nós vamos colher morte. Se nós semearmos no espírito, nós vamos colher vida. Então é importante nós entendermos que nós só conseguimos produzir segundo a nossa espécie. E é interessante porque há muitas pessoas, elas falam, estou com tanta dificuldade de criar meus filhos, e às vezes os filhos não seguem a mesma linha dos pais, e ele fala, eu não entendo porque meus filhos não seguem a mesma linha, meus filhos não são verdadeiros cristãos, mas quando a gente vai analisar a vida da pessoa, muitas vezes ela mesma não se converteu verdadeiramente. Então nós só conseguimos produzir segundo a nossa espécie. É um princípio que Deus colocou no primeiro capítulo da Bíblia, para a gente sempre guardar. Cada um produz conforme a sua espécie. E é uma frase muito conhecida, né? Que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, no início desse ano, eu já vou dizendo, plante no espírito. As disciplinas espirituais vão trazer colheitas muito importantes para a nossa vida. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você jejua, quando você busca, quando você serve a igreja, tudo isso é semente. E eu vou te falar, esse princípio não falha. Se você plantar para Deus, você vai colher. E vai ser uma colheita abundante. Amém? Eu queria falar aqui rapidamente do capítulo 4, que fala de Caim e Abel. Eu não sei se o áudio tá bom. Se tiver alguém ouvindo, pudesse me falar, porque meu celular tá com um probleminha no áudio. Deus proverá. Só quero ser obediente. Gente, capítulo 4 fala que que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel se tornou pastor e Caim, ele cultivava o solo, né? Então Caim era agricultor. E eu acho interessante porque a Bíblia fala que Abel ofertou a Deus as melhores porções dos cordeiros dele. As primeiras crias de seu rebanho. E aqui a gente vê um princípio que é o princípio da primícia.
que é muito importante na nossa vida. Eu preguei sobre isso agora no culto da virada do ano, que Deus falou muito ao meu coração. E também, tá bom, só um minutinho. E também confirmou de diversas maneiras. Ai, que bom, prima, que tá dando para ouvir, glória a Deus. Deus confirmou através de vários irmãos isso. É muito importante que nós entendamos o princípio das primícias. Quando você dá para Deus aquilo que é o melhor, aquilo que está em primeiro lugar na sua vida, então você está cumprindo um princípio. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por quê? Porque Abel estabeleceu e cumpriu o princípio da primícia. Quantas vezes nós acordamos e aquilo que a gente tem para ofertar para Deus é o último? Quando a gente está quase dormindo, a gente se lembra que não orou, que não falou nada, que não leu a Bíblia, que viveu a correria do dia a dia e não fez nada para o seu crescimento espiritual. Muitas vezes nós estamos agindo igual Caim. E a Bíblia diz que Caim, ele ficou com tanta raiva, ele se enfureceu e ele ficou transtornado. E aí Deus, gente, olha que magnífico, Deus não aceitou a oferta de Caim, mas não deixou de amar ele. Porque a Bíblia diz que Deus vai aconselhar Caim, ele vai falar, Caim, por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, vai ser aceito. Olha, eu vejo Deus como um pai, falando assim, Caim, por que você está assim nervoso? Por que você está nervoso? Se você fizer o que é certo, eu vou aceitar, Caim. E aí Deus dá uma dica, um conselho para Caim como pai, que ele fala muito para mim todos os dias. Se você não fizer o que é certo, tome cuidado. O pecado jaz à porta. O pecado está à porta e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominar. Irmãos, é muito forte isso. O pecado está à porta. Nossa carne é corrompida. Todos os dias nós temos tentações. Jesus nos ensinou a orar. Não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. E Deus está falando para Caim assim, ó, o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer controlar você, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus está falando, não sou eu que domino o pecado para você, não. É a sua responsabilidade dominar o pecado que está à porta, que está batendo aí todos os dias. Se você dominar o seu pecado, Caim, e fizer o que é certo, você vai ser aceito. É isso que nós temos que fazer todo dia, irmãos. Dominar o pecado, não deixar que a nossa carne que está corrompida nos domine. Por isso que a gente tem que ter as disciplinas espirituais, para que nosso espírito seja fortalecido, para que nós venhamos viver o plano e o propósito de Deus para a nossa vida neste ano. Amém? Infelizmente, Caim não ouviu o que Deus mandou e não obedeceu ao seu conselho e foi lá e matou o seu irmão. E eu achei interessante porque a Bíblia fala que a terra então se tornou amaldiçoada. Se eu não estiver enganada, é a primeira vez que aparece essa palavra. O sangue que você derramou amaldiçoa você. Olha esse versículo, eu tô lendo na NVT. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. Isso que é uma maldição. Você já percebeu? Uma pessoa que é amaldiçoada, ela se esforça, ela corre, ela faz. Mas aí o que acontece? Não muda nada. A maldição do pecado, ela faz isso, por mais que você se esforce, você não tem boas colheitas. Mas graças a Deus, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio para mudar isso, para quebrar todas as maldições que o pecado trouxe. E hoje nós temos a oportunidade, pela fé em Cristo Jesus, de sermos livres de todas as maldições. Todas as vezes que nós colocamos a nossa vida, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor, quando nós cremos no Senhor Jesus, todas as maldições são quebradas. E Jesus faz novas todas as coisas. E aí a gente não precisa mais disso, que foi o problema que Noé teve. Que Adão teve. Quando Deus falou para ele, Adão, agora você vai ter que se esforçar, você vai ter que trabalhar. A terra não vai produzir mais do jeito que antes produzia. Olha aqui o que ele fala para Adão. Maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida você vai ter muito trabalho. Irmãos, Deus tem falado isso comigo no decorrer dos últimos anos. Eu achava que pelo meu esforço eu iria conseguir qualquer coisa. Até que Deus me parou e falou assim, você não pode nada sem mim. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. A maldição que veio sobre a vida de Adão era essa. O trabalho, ele teria que trabalhar para conquistar qualquer coisa. Mas Jesus veio para falar assim, é o Pai que concede todas as coisas para vocês. Restaurou tudo. Jesus restaurou tudo. Olhe para as aves que estão no céu. Olhe para os lírios do campo.
Entenda que quem procura essas coisas são os gentios, mas vocês, o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Buscam antes, então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bom, esse foi o devocional de hoje. Eu espero que possa edificar a vida de alguém e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Lembre, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Até amanhã, se Deus quiser.